pessoal! Hoje, então, a gente vai fazer a última aula, então, a aula da semana 7, que vai tratar da arquitetura corporativa. Só para a gente relembrar, na aula anterior a gente esgotou o conteúdo a respeito de governança de dados. Lembrando mais uma vez, governança de dados faz parte da governança de TI. E para a gente finalizar, então, a disciplina, a gente vai falar de arquitetura corporativa, tá? Qual é a definição? A arquitetura corporativa, então, consiste em um todo coerente de princípios, métodos e modelos que são usados no projeto e na realização de uma estrutura organizacional, processos de negócio, sistemas de informação e infraestrutura técnica. Então, quando a gente pensa em estrutura organizacional, quando a gente pensa no organograma, né, a autoridade e responsabilidade, cadeia de comando, né, então, tudo isso faz parte de como funciona a empresa e também ela tenta, logicamente, colocar como que vão se dar os diversos processos de negócio, ou seja, de fazer ações de marketing, de entregar produtos, de produzir produtos, né? E, obviamente, tudo isso é suportado pelas informações que são necessárias para se tomar decisões. Ou seja, a arquitetura corporativa, ela vai tentar comunicar elementos essenciais que explicam o funcionamento de uma organização às partes interessadas, aos stakeholders, permitindo aos seus gestores uma ideia clara dos pontos que devem ser tratados para atingir as metas desejadas. Nessa última aula, a gente volta à noção do todo, à noção sistêmica, né? A governança de dados é uma parte que tem relação direta com a governança da TI, mas aqui a gente está de novo entendendo como que é a organização sistemicamente e qual seria a melhor maneira de organizar recursos, definir processos e munir ou colocar as informações, apresentar as informações necessárias para a tomada de decisão. A arquitetura corporativa, então, representa toda a organização, expressando e alinhando metas, visões, estratégias, princípios de governança, processos operacionais, estruturas organizacionais e aspectos de automação, tais como sistemas de informação e infraestrutura tecnológica. Então, a gente está fechando, né, a disciplina tentando entender que aquelas partezinhas, governança da TI, gerenciamento de serviços da TI, a governança de dados, a gente precisa embuti-las, né, todas em uma arquitetura que faça sentido para a organização e que faça com que a tecnologia da informação consiga exercer seu papel. Então, qual é a diferença, né, entre arquitetura, framework e modelo? Né? Aqui a gente tem uma figura representativa. A arquitetura, então, a gente vai estar falando então de alguém ou de um grupo, né, que vai procurar construir, organizar um sistema, que seria a organização, de maneira coerente, e para princípios, lembra da missão e da visão? E para princípios que foram definidos, razões de existência, utilidade que aquela empresa ou aquele projeto, se a gente for pensar aqui na arquitetura, vai ter. O framework, então, ele vai tentar explicar, né, os elementos fundamentais e como eles se interconectam. Aqui está a planta baixa, então, de uma casa, por exemplo. Então, a gente consegue ter as noções de o que fica, o local, né, dos cômodos, portas, janelas, né? Então, a gente tem a noção do como todo vai ficar e como isso se conecta e se aquilo faz sentido, se aquilo funciona. E o modelo, então, vai trazer mais detalhes e o modelo vai estar, quando a gente está num grau um pouco avançado de sair do planejamento e entrar na operação, você vai ter mais detalhes e vai ter, por exemplo, questões como aspectos do terreno que não foram considerados no framework, são específicos àquele terreno, né? Então, se a gente for pensar na empresa, ela também pode ter especificidades
que o framework vai ser útil, né, na hora de organizar o todo, mas há considerações a serem feitas, há análises a serem feitas, há adaptações a serem feitas para que, de fato, seja efetivado aquilo que foi arquitetado, né, e que funcione bem no contexto no qual está inserido. Então, a arquitetura corporativa, frameworks e modelos, né? O desenho da arquitetura corporativa busca criar um mecanismo de comunicação comum entre os gestores e técnicos do negócio e os gestores e técnicos de TI, bem como mostrar que as tecnologias da informação poderão apoiar o negócio tendo foco mais estratégico. Então, a ideia, quando eu falei, é o todo, né, ver o todo e como isso se interconecta, como isso se relaciona, a ideia é exatamente essa, né? Então, a gente conseguir que gestores técnicos ou que não sejam da TI, né, estejam ou que se comuniquem e compreendam a mesma linguagem. Quando a gente consegue isso, o sistema como um todo, ou a empresa como um todo, consegue funcionar melhor e, em específico para a TI, ela consegue ter melhor entendimento de qual é a função dela, a própria TI, e também os outros, né, os outros setores, os outros departamentos da empresa também conseguem dar a relevância necessária para a TI. Na arquitetura corporativa, os frameworks possuem uma importante missão de homogeneizar e facilitar o desenho de arquiteturas corporativas. Os frameworks são mais, nesse contexto da arquitetura corporativa, a gente pode fazer a comparação com as melhores práticas do modelo COBIT ou ITIL, né? Então, existem diversos frameworks que foram desenvolvidos e isso ajuda a empresa a não ter que partir do zero, ela já ter um modelo que foi testado, que foi analisado, né? Que tem princípios e propósitos definidos. Isso facilita na hora da organização entender qual seria a melhor solução para ela. Dentro da arquitetura corporativa, a gente tem alguns paradigmas. O que seria isso? Algumas maneiras de enxergar a TI ou a utilidade que a TI vai ter dentro da empresa, tá? Então, a gente tem 3 abordagens. A primeira é a visão centrada na TI, baseado na utilização de arquiteturas corporativas para melhorar a eficácia e eficiência da área tecnológica. É uma abordagem que gera uma arquitetura que mostra diferentes modelos de TI e recursos, explicitando como eles se relacionam. Normalmente, utiliza-se um modelo de 4 camadas: camadas de negócio, de informação, de aplicação e de infraestrutura técnica. Ele está completamente centrado na eficiência, tá? Ou na efetividade, na eficiência e eficácia, né? Na eficiência e eficácia da tecnologia. Então, explorá-la no máximo, ao menor custo, e por isso, então, a visão centrada em TI. Essas camadas de negócios, você vai olhar qual é a função, né, da tecnologia da informação para isso, qual a informação necessária, as aplicações e a infraestrutura técnica necessária. Então, você parte dessa questão técnica, né? Depois a gente tem o segundo paradigma, que é a visão centrada em processos de negócio, e aí o centro, né, é o processo de negócio e não a TI, a tecnologia da informação. O processo de negócio vai ser, como eu comentei, ele vai precisar, todo o processo precisa de transmissão e troca de informação, mas a linha mestra vai ser o processo de negócio. Então, define a sequência de atividade e o conhecimento necessário para produzir os resultados desejados. Neste caso, a arquitetura corporativa foca em todos os processos da organização, buscando otimizá-los, bem como criar novas oportunidades de refinamento. As arquiteturas de aplicativos e infraestruturas tecnológicas também são utilizadas nesta abordagem com um papel secundário, né? Então, só para a gente, né, finalizar essa parte, o ator principal é o processo de negócio, então é desenvolvimento de campanha, a entrega do produto, é a aquisição de matéria-prima, né, que funciona bem, o processo é bom, então como é que a gente, enquanto TI, vai suportar aquele processo?
E a visão centrada em governança, que é o terceiro paradigma, está interligado com a descrição das funcionalidades desejadas dos componentes, que é representada pela especificação dos resultados a serem alcançados. Lembra dos subsistemas de TI, né? Direcionamento, desenvolvimento e entrega que a gente viu lá nas aulas, nas semanas, lá no início da disciplina, né? Tá dentro desse paradigma, né? Então, da gente conseguir ter uma governança que faça de TI, que ela não está só na operação, ela não está no suporte ao processo de negócio, ela está, então, em todos os níveis e ela trata, então, de questões estratégicas, de desenvolvimento e de operação. Bom, comparando, né, esses três paradigmas, vamos lá. Uma vez que as organizações são compostas de um conjunto de sistemas complexos, quando a gente fala de sistemas complexos, são processos, vários processos de negócio, a gente também tem formas de se relacionar entre pessoas, entre equipes que são bem específicos a cada organização, a cada cultura organizacional. Existem diferentes formas de governar a organização. Então, a gente precisa, para entender qual paradigma e depois entender quais frameworks fazem sentido para a organização, entender como a organização funciona, como os vários sistemas que a organização tem se relacionam, interagem, para entender o que seria melhor de ser aplicado, né? A primeira forma, que é o primeiro paradigma, né, é focada no aprimoramento dos processos, dos sistemas de gerenciamento e controle da organização como um todo, né? Então, quando eu falei da governança corporativa, eu falei muito da questão do controle das informações e tal. Então, o primeiro paradigma, né, que a gente tratou, ela está enfatizando muito a questão do gerenciamento e controle da organização como um todo. Então, é uma ação bem clara, né, e que vai usar a TI para fazer isso. A segunda forma divide a organização em uma rede de pequenas organizações gerenciáveis denominadas domínios do negócio, né? Então, os processos de negócio, a gente tem vários processos que combinados conseguem entregar uma parte. Se a gente for pensar nas áreas funcionais ou então em unidades de negócio, né, isso pode fazer sentido. A terceira forma, por sua vez, utiliza as formas de governar concentrando na delimitação das fronteiras dos diferentes níveis, empresarial, processos e implementação, e entre as pessoas da organização e os sistemas de TI. A ênfase está, né, o ponto de partida está nesse entendimento aí dos processos, dos níveis empresariais, processos e de implementação. Quais são aí a gente faz a combinação, vamos imaginar assim, né, com a estrutura organizacional, as pessoas que estão envolvidas e os subsistemas de TI e os sistemas de TI que a gente usa para fazer para desenvolver, né, as atividades empresariais de processos e de implementação. Bom, a gente falou o que né, a gente explicou que a arquitetura corporativa, então, ela tem uma preocupação de ter o entendimento de qual a função, tá, da TI para a empresa, para a organização. A gente tem diferentes paradigmas para que a gente, então, consiga fazer a conexão da TI com o restante da organização. Então, pensando na arquitetura corporativa na prática, como que a gente faz isso, né? A gente tem diversos frameworks, como eu comentei lá na explicação da figura, que podem ser úteis para a implantação de um projeto de arquitetura corporativa, né? A gente tem alguns, como o framework de Zachman, o TOGAF, o framework do Gartner Group. Esses foram frameworks que foram criados tanto pela iniciativa privada ou pela iniciativa pública, pela experiência, foi se criando e tentando estruturar e, olha, fez sentido, deu certo, né? Então, foi colocado esse framework. É importante olhar os frameworks e olhar de que forma funciona a sua empresa e qual o papel que a TI tem para a sua empresa, né?
Os 3 frameworks, é importante, não vou explicar nenhum deles aqui, mas eles estão descritos no livro-texto que vocês têm para essa semana. E, por fim, a respeito desses frameworks, do uso dos frameworks para desenho de arquitetura corporativa, é importante mencionar, né, que nenhuma arquitetura corporativa está completa sem estar em sintonia com o planejamento estratégico da TI, com o gerenciamento do portfólio da TI e com o modelo de gestão da organização, que mais uma vez é o que eu estou falando até agora, né, da gente entender como que a organização funciona, como que a gestão da organização funciona, qual é a função da TI para a organização e qual é a forma como a TI trabalha, né? Que é a história do planejamento estratégico da TI e o gerenciamento do portfólio da TI. Porque aí ela consegue se entender, como eu também venho falando em toda a disciplina, ela consegue ter um bom domínio do que ela é capaz de fazer, no nível de qualidade que ela é capaz de entregar, entender essa utilidade, essa função dela para a gestão da organização como um todo e conseguir comunicar, tá, entre os diversos outros setores e atores da organização e a TI em uma linguagem única, né? Então, a arquitetura corporativa, ela visa dar uma integração maior entre esses dois e que haja uma capacidade de comunicação, de entendimento fluido, fácil, né? Que a gente consiga falar a mesma língua. Então, isso ajuda muito a você ter um desempenho como um todo, sistêmico, melhor. Bom, pessoal, com esse conteúdo a gente finaliza a disciplina de estratégia e governança. A ideia aqui com esse último conteúdo é ter entendido onde que fica cada um dos temas que a gente vem falando e espero que tenham aproveitado. Muito obrigada.